Olá, tudo bem? Meu nome é Valdecir, sou formado na disciplina de Filosofia, trabalho na rede de ensino pública do Estado do Paraná, como sendo professor PSS, e estou aqui para apresentar o meu plano de aula e também a minha videoaula dentro da disciplina de Filosofia, conforme pede o Estado. Então, o plano de aula. Tema: a passagem do mito à filosofia, área do conhecimento, ciências humanas, componente curricular, filosofia, ano e série, primeiro ano, objetivos de conhecimento, mito e filosofia, conteúdos. A relação entre o mito e filosofia no contexto histórico do desenvolvimento do pensamento filosófico na Grécia. Objetivos de aprendizagem: analisar e comparar a expressão em diversas linguagens com a vista e compreensão e a crítica ideia filosófica, processos e eventos históricos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais da Grécia Antiga. Encaminhamento metodológico. A aula iniciou com a chamada, logo após a exposição e a explicação do tema no quadro de giz, também o uso de exposição através do Educatron. Recursos usados: quadro de giz, TV Educatron, explicação oral. Então, como surgiu a filosofia no decorrer histórico? Como surgiu a filosofia na história da humanidade? A filosofia surgiu na Grécia Antiga, final do século VI e início do século V. Acabou surgindo o termo filosofia, acabou surgindo o termo filosófico. A filosofia é a junção de duas palavras gregas, philo, que significa amor, afeição, amizade, e sofia, que significa conhecimento. Então, juntando as duas palavras philo com sofia, se torna filosofia, que quer dizer amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Ou melhor, seria a ciência do saber e do conhecimento. O filósofo, ele está sempre em busca de novos conceitos, de entender a funcionalidade do ser humano, dos fenômenos naturais e também da existência do mundo. Então, surgiu na Grécia Antiga porque a Grécia, naquele período, era o berço de toda a civilização. Era uma potência em um período que ela foi muito potente em termos de conhecimento, em termos de conhecimento político, religioso e também socioeconômico. A Grécia, por ser essa potência, muitos outros estudiosos, quando queriam publicar a sua obra, se dirigiam até a Grécia para mostrar a sua obra de arte e assim ficar também conhecida por toda a história. Então, com o surgimento da filosofia, surgiu como alguns pensadores, com vontade de entender melhor o funcionamento da existência do ser humano, da existência do mundo, sobre fenômenos, que envolvia muito a parte mitológica, em termos de explicação, queria entender essas funcionalidades de forma racional, com um pensamento crítico-racional para melhor entendimento com o ser humano. Então, passou-se ao quê? A questionar muitas explicações mitológicas para melhor compreensão. Entre elas, o mito em si era a única forma de dar explicação sobre a existência do ser humano, a existência do mundo, a existência de como as civilizações foram criadas e também as explicações dos deuses. Então, com essa forma de entender, de forma racional, de forma crítica, de forma mais detalhada, de forma mais humana, sobre algumas mitologias, nasce então a filosofia, através de diversos outros questionamentos. Então, um dos que é atribuídos hoje
sendo o pai da filosofia, foi Tales de Mileto. Ele que foi aí o pai da filosofia, o que deu um grande início sobre o termo filosófico. Claro que teve outros filósofos após dele que acabaram expandindo melhor este pensamento crítico, racional, através do entendimento das coisas. Então, por que filosofia tem muito a ver com as explicações mitológicas? Então, por que a filosofia tem muito a ver com a mitologia? O mito. O que seria um mito, para que nós entendêssemos melhor? O mito são narrativas usadas pelos povos gregos antigos para dar explicações sobre realidade, fenômenos da natureza, sobre fatos naturais e sobrenaturais, que envolvia sobre deuses, deusas, né? Fenômenos as quais as pessoas não entendiam na época de forma racional, usava a parte mitológica para dar explicações sobre esse fenômeno. Então, os mitos foi muito utilizado de forma simbólica sobre personagens sobrenaturais, sobre deuses, heróis, entre outros, que esses componentes são interligados com fatos reais da característica humana e pessoas que realmente também existiram. O objetivo principal do mito era transmitir o conhecimento e explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. Então usava bastante-se o mito para explicar principalmente a importância de certos assuntos relacionados principalmente à sociedade. O conhecimento mítico era transmitido através de rituais, danças, sacrifícios, orações, por poetas, declarações narrativas, empreendimentos educacionais e também através das pessoas. O mito ele era muito usado para dar essas explicações e alguns pensadores na época, com o intuito de entender racionalmente as formas simbólicas da mitologia, acabou querendo trazer isso de forma mais humana, entender como era essa funcionalidade detalhada para que assim ficasse melhor para o entendimento humano. Então, algumas coisas acabaram o quê? Sendo questionadas por diversos pensadores para que assim entendesse melhor com forma racional, surgindo aí o termo filosófico. Filosofia é como se fosse uma criança que estaria o tempo todo ali. O quê? Por quê? Para quê? Qual é a funcionalidade? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? Eu diria que uma criança, quando ela começa a se questionar sobre certos assuntos, ela usou de grande forma sobre a filosofia, porque é um meio de questionar. Toda vez que você questiona sobre algo, toda vez que você pergunta sobre algo, você está ali usando a filosofia, usando a ciência do saber, a ciência do conhecimento. Então, a filosofia, ela passou-se por diversas evoluções com o decorrer do tempo e quem mais se destacou entre vários outros filósofos na Grécia Antiga foi Sócrates, que foi aí com o seu pensamento de investigar as questões da natureza, Platão e Aristóteles, que também se expandiu, sendo aí os grandes conhecedores até nos dias de hoje da Grécia Antiga. Então, resumindo o nosso tema, hoje nós conhecemos aí o termo o que é filosofia, em que filosofia surgiu na Grécia Antiga, por volta aí do final do século VI, no início do século V. O pai da filosofia é conhecido como Tales de Mileto, e os grandes filósofos da Grécia Antiga são Sócrates, Aristóteles e Platão, em que mais se propagaram e até os dias de hoje se usa o conhecimento desses autores. Tá? E com isso nasceu, portanto, a filosofia, uma forma de entender o mundo e a existência humana de maneira mais profunda e fundamentada, uma característica que continua a definir a disciplina até os dias de hoje.
Então esse foi meu plano de aula. Um forte abraço a todos.